Hoje acordei com a intenção de te adorar de todo o coração. Paz do Senhor Jesus, bom dia. Vamos para o devocional de hoje, que está no Antigo Testamento, no livro de Esdras, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, dos transportados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua casa. Amém? A gente pede direção a Deus, né, para estar pedindo uma mensagem que a gente possa transmiti-la. Tem palavras que a gente pede e medita conosco ali para o nosso crescimento espiritual, e tem aquela que a gente pede para estar passando para o próximo, e essa é uma mensagem que eu ensino para mim e para você. E eu fui lá no livro de Esdras, onde fala da libertação do povo de Israel. O povo de Israel tinha sido tomado cativo por um rei da Babilônia, e esse rei da Babilônia era um rei que tinha seu poderio de exército, e ele invadiu, o conforto ali, tudo aquilo que Deus tinha dado ao povo de Jerusalém, que o povo de Jerusalém vivia em Jerusalém através de muralhas. Ali havia um templo de adoração a Deus, mas o povo de Jerusalém, que era o povo judeu, o povo que Deus escolheu, uma terra que manava leite e mel, que Deus separou lá do Egito. Sim, esse povo, ele também pecou, caiu em idolatria, deixou de adorar a Deus como Deus o ensinara, não cumpriu os mandamentos, e aí o pecado consequentemente trouxe morte espiritual, a ponto de um rei de uma outra cidade, de um outro exército de Babilônia, tomou esse povo, o povo de Deus, foi tomado cativo, levado cativo para uma terra estrangeira para ser escravo. Novamente o povo foi aprisionado na Babilônia, e ficou tudo destruído em Jerusalém, ficou em ruínas. Mas chegou o tempo de retornar, chegou o tempo da libertação, e Deus tem aliança com o seu povo, tem um tempo de disciplina, mas Deus tem promessa para a sua vida. Deus tem uma aliança com você. Deus, ele é pai, ele cuida, e cuidar exige todos os esforços e todas as consequências e todos os processos de cuidar. A gente pode pegar qualquer exemplo aí de cuidar, a gente sabe que tem tudo um processo. Até se a gente for lavar, limpar a nossa casa, tem todo um processo, Vai lavar uma roupa, tem todo um processo. Vai lavar um veículo de transporte, tem todo um processo. Você imagina Deus ter que cuidar de consciência de um homem que é racional, Então, foi assim que Deus cuidou do povo. Deus cuidou do povo numa disciplina, mas chegou o dia de ser liberto. Quando Deus me deu aqui o livro de Esdras, no capítulo 1, falei: Senhor, por que eu estou lendo que o povo está retornando do exílio? E aí, ontem eu fui à casa do Senhor para adorar a Deus e me alimentar de sua palavra, e ali eu estava retornando. Então, depois dessa quarentena, eu retornei a primeira vez para a casa do Senhor. Então, esse retorno, eu pude entender que eu estava retornando ao templo, à comunhão entre irmãos. Eu estava retornando como igreja, me juntando como uma célula de um organismo vivo. E aí eu me encaixei ali, e ali eu pude ver meus irmãos e lembrar de promessas que o Senhor fez a nós, e saber que esse período pode ser um processo, sim, mas está dizendo aqui que o povo saiu do exílio e retornou para Jerusalém. E ao retornar para Jerusalém, eles retornaram
a promessa que Deus tinha com eles. Eles reconstruíram o templo, eles reconstruíram a aliança, e ali Deus foi conduzindo eles em santidade para que eles pudessem entender que eles são um povo santo. Na experiência de ontem de retornar ao culto, né, pela graça de Deus, né, pela palavra de Deus que vai ecoando, que você vai dando bom testemunho, e você está debaixo de uma nuvem de testemunho, se tornando uma carta a ser lida, onde eu tive a alegria de receber de Deus 6 a 7 vidas que antes de pandemia, antes de isolamento, antes de exílio, nós já tínhamos lançado a palavra, com lágrimas, em comunidades, em bares, guardando bom testemunho, passando por provações, renunciando. Mas ontem eu pude saborear dos frutos. Estava lá 6 vidas, tudo escondidinha debaixo da máscara. Eu falei, Senhor, se eu ficasse em casa eu não ia ter visto. Sim, aí o Senhor me mostrou que o meu povo está retornando à adoração no meu templo, na comunhão. E a minha palavra ela ecoa. E aqueles que lançaram semente com choro ou foro, eles voltam sim com seus feixes, porque sou eu quem avivo a minha obra. Sou eu quem vou regar o crescimento daquilo que vocês semearam. Então, irmãos, e você, novo convertido, você precisa voltar para Jerusalém, precisa voltar para a comunhão, para o corpo, para o templo, para a adoração, porque as suas palavras, no nome de Jesus, que foram lançadas, está ecoando sobre as pessoas, sobre os corações dela. Nesse período de pandemia, elas foram visitadas pelo Espírito Santo, sim. Você acha que você pregou e não fez efeito? Não, o Senhor regou cada pregação, cada renúncia que você fez, cada testemunho que você deixou, foi regado nessa pandemia em todos que estavam em sua volta. Então agora volta. Permaneça onde você se alimentou, onde você ouviu a palavra que te libertou e que te colocou em caminho de retidão e de justiça, para que aqueles que estão lendo a sua vida, aqueles que você pregou, possam entender que você está de pé, e que se alguém foi para cativeiro, para exílio, chegou o tempo de cantar. Chegou o tempo de cantar a vitória. Chegou o tempo de dizer, nós somos a igreja, nós somos o povo escolhido, nós estamos de pé. Nossos templos voltou a adorar. Nós voltamos à nossa adoração, porque nós estávamos pregando sobre um Deus vivo. Estávamos pregando sobre um Cristo que desceu de sua glória do céu, deixou a sua glória para se fazer homem, se fazer pecador na cruz do Calvário, carregando um pecado que ele não cometeu, para pagar o preço pela humanidade, que ele não conduziu ao pecado, mas sim para prometer e guardar a salvação a todos que clamarem o seu nome. Então nós estamos trabalhando neste reino, e o nosso reino ele está de pé, o nosso rei está de pé. Nosso rei está dizendo para nós, voltem para a cidade, para Jerusalém, que de lá virá poder e autoridade sobre vocês, e vocês vão e multipliquem, vão, batizem, vão, ensinem, discipulem, até que eu venha, porque breve virá o Senhor. Deus abençoe tua vida, que as minhas palavras sejam as palavras do Senhor Jesus e deixa ao teu coração, e você seja diferente nessa terra, porque você não é cidadão dela, você é cidadão do céu. Creia, e o Senhor Jesus vai te encher de poder e autoridade para você colocar a mão sobre os enfermos, profetizar, para que você tenha justiça, bondade no seu coração todos os dias, misericórdia, perdoando, sendo um bom samaritano diante das causas. E aí nós faremos este mundo se encher de luz e de graça, e a paz do Senhor Jesus vai reinar até que Ele venha. Deus abençoe tua vida. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Vou te entregar oferta